Henker que vive duas vezes. Capítulo 415. Templo do Dragão, 2. Yon-Woo reconheceu instantaneamente a criatura à sua frente. Embora ele estivesse envolto por uma sombra que dificultava ver claramente sua aparência, os olhos amarelos brilhantes que perfuravam a escuridão eram familiares. Eram os mesmos olhos que seu irmão tinha visto inúmeras vezes em seu diário, o dono do canal que o observava silenciosamente há muito tempo. Sim, então você está vivo, Calatos. Os olhos de Yon-Woo se arregalaram com o encontro inesperado. E pensar que ele encontraria Calatos aqui, quando ele pensou que teria que ir primeiro ao Templo do Dragão para vê-lo. Ele nunca imaginou que Calatos iria contatá-lo através de Edora. O antigo dragão Calatos estreitou os olhos e uma risada triste e autodepreciativa pareceu flutuar de uma área que parecia ser sua boca. Se esta condição pode ser descrita como viva. Seus olhos se curvaram para cima. Ainda assim, parece que você já encontrou aquela criança. E parece que ele está dormindo tranquilamente agora. Isso é um alívio. O olhar de Calatos estava fixo no peito de Yon-Woo, onde ele guardava o relógio de bolso. Ele estava olhando para Jeong-Woo. Então foi você quem enviou Jeong. Sinto muito, mas preciso interromper você. Tenho que ir direto ao ponto rapidamente porque não resta muito tempo. A sombra de Calatos desapareceu por um momento e sua voz pareceu entrar e sair. Por que sua conexão estava tão instável? Você deveria vir aqui assim que puder. Pressa. Estalar. Sua voz começou a falhar como um rádio estático. Há algo que devo lhe dar. Antes que eles cheguem. Crackle. Rápido. Depois dessas palavras, Calatos desapareceu silenciosamente. Yon-Woo foi expulso do canal da mancha e trazido de volta à realidade. Ora, Bonnie. Os olhos embaçados de Edora voltaram a focar. Ela também deve ter visto o encontro dele com Calatos, porque pareceu surpresa. O que foi isso agora? Parece que Calatos queria me contar algo através de você. Você o conhece? Um pouco, através do meu irmão. Oh. Yon-Woo ficou pensativo por um momento, as palavras de Calatos ecoando em sua cabeça. Pressa. Ele poderia entender isso. Provavelmente foi o vestígio de Calatos que contatou Yon-Woo, não o verdadeiro Calatos. No entanto, ele não entendeu o que quis dizer com a frase, antes que eles cheguem. O que isso significa? Alguém estava atrapalhando Calatos? Então suponho que você deveria se apressar. Sim, provavelmente. De repente, antes que ele pudesse terminar, Edora estendeu a mão para tirar a máscara. Yon-Woo ficou em branco por um momento. Sua máscara deveria sair tão facilmente? Ele imediatamente pensou no culpado que deve ter pregado essa peça nele, Enova. Antes que ele pudesse reagir, Edora rapidamente colocou os lábios nos dele. Foi um beijo inesperado. Edora sorriu timidamente ao ver os olhos arregalados de Yon-Woo. Obrigado, quero dizer. Houve uma pausa e Yon-Woo olhou para Edora, que estava bonita demais naquele momento. Edora. Sim. Você não vai parar por aí, certo? Isso é, quando seus olhos se arregalaram adoravelmente, ele a puxou para perto e a beijou. Minha querida filha, você é o único que pode satisfazer meu antigo rancor. A rainha da primavera, Waltz, relembrou as palavras de sua mãe. Ela sempre conseguia ouvir sua voz claramente sempre que fechava os olhos. Sua mãe sempre olhou para o céu e prometeu aos seus ancestrais que resolveria o ressentimento deles. A rainha do verão acariciou o cabelo de Waltz enquanto lhe dizia que se algo desse errado e ela não tivesse sucesso, ela deixaria as coisas para Waltz. Depois dessas lembranças vieram as de sua mãe morrendo por causa dos raios que caíram do céu. O acumulador também estava lá, o inimigo que ela teria que matar um dia. Assim como o rei marcial. Ranger. Ela voltou a si quando a carruagem parou. Waltz abriu lentamente os olhos quando a porta se abriu. Meu soberano. Estou saindo. Apoiada por seu subordinado, Waltz saiu da carruagem com passos elegantes e majestosos. Então, ela torceu o nariz ao sentir o cheiro familiar que soprava em seu rosto, um cheiro que ela havia encontrado muitas vezes recentemente. O cheiro de um campo de batalha sangrento. Era um perfume que ela havia sentido muitas vezes recentemente. O bispo-chefe e o mestre da aliança já estão esperando. Waltz assentiu e seguiu o guia até o campo de batalha. Jogadores do antigo 81 Oculus a seguiram. Eles desejavam continuar o legado do Red Dragon com Waltz à frente. Embora o número deles tenha diminuído, cada um dos 10 jogadores tinha uma aura ameaçadora. As pessoas ao seu redor recuaram com expressões assustadas, e ficou claro porque eles ainda estavam no topo do ranking dos 8 clãs. Estamos aqui. O guia parou em frente a uma grande tenda. Espere aqui. Waltz deu uma breve ordem aos seus subordinados e entrou na tenda, onde 3 homens estavam sentados ao redor de uma grande mesa. O leão de ferro Ivan olhou para ela ameaçadoramente enquanto o bispo-chefe sorria afetuosamente como um velho vizinho gentil. A última pessoa foi um dos 3 cônsules que lideraram os Elohim, o ditador romano Magnus. Eu não sabia que um rosto tão familiar estaria aqui. Magnus franziu a testa para Waltz. Waltz e os Elohim tinham inimizade, e 3 cônsules morreram por causa dela. Os Elohim sofreram muitos danos. Enquanto Waltz conseguiu assumir imediatamente o lugar vazio da Rainha do Verão entre os 9 reis. Não seria incomum que eles começassem a brigar assim que se vissem. No entanto, Magnus apenas bufou, como se nem quisesse responder.
Ele não tinha nenhuma intenção de discutir eventos passados. Os Elohim estavam numa situação verdadeiramente desesperadora e precisavam revidar. Na verdade, ele nem deveria estar lá. Magnus era um velho herói que salvou os Elohim de um atoleiro e, com o apóstolo de Thor, Hayat, os conduziu à sua glória atual. Ele era forte o suficiente para ser mencionado ao mesmo tempo que os 9 reis. Mas havia se aposentado recentemente, deixando tudo para a próxima geração. Ele estava desfrutando de uma vida relaxante no campo. Mas os Elohim enfrentavam agora uma situação perigosa sem precedentes. Aboliram temporariamente o sistema cônsul de 3 membros que foi criado com a finalidade de controlos e equilíbrios, e trouxeram de volta um sistema autoritário que concentrava o poder em apenas uma pessoa. Magnus foi convidado para assumir esse papel. Magnus não estava interessado em retornar ao mundo corrupto, mas não podia recusar os apelos desesperados de seus descendentes. Ele ignorou a provocação de Waltz com indiferença porque a filha da rainha do verão não passava de uma criança para ele. O bispo-chefe cumprimentou Waltz. Bem-vindo. Deve ter sido uma jornada difícil, considerando a distância que você estava. O bispo-chefe acenou para que ela ocupasse um lugar vazio. No entanto, Waltz apenas olhou para ele com indiferença e falou com o bispo-chefe sem qualquer intenção de se sentar. Há alguém completamente inútil aqui. Por que ele está aqui? Ó céus, o que você está dizendo? Como podemos perseguir o mundo de uma forma tão preto e branco? O demônio celestial ama todas as criaturas, pois todas elas têm seu toque. Não tenho tempo para ouvir seu sermão. Vá direto ao ponto. O bispo-chefe sorriu fracamente. Estou dizendo que ele também é útil. Ele ajudará a preencher nossos números e será uma isca. Se necessário, podemos usá-lo como lenha também. Isso tornará as coisas mais fáceis. Isso também é verdade. Ivan cerrou o punho enquanto os dois, assim como Magnus, conversavam. Só um tolo não entenderia a quem eles se referiam como isca útil. Mesmo que ele estivesse ali, eles estavam falando abertamente sobre usá-lo. Infelizmente, Ivan não tinha poder para protestar contra eles. A Aliança Leão era a combinação de muitos clãs famosos, mas não podiam ser comparados aos 8 clãs. Acima de tudo, Ivan, o líder deles, definitivamente não era forte o suficiente para ser um dos 9 reis. A única razão pela qual ele participou da reunião foi porque ele a organizou. O bispo-chefe, Waltz e Magnus não consideravam Ivan um igual. Ele era apenas um servo que serviu a um propósito. Tecnicamente, apenas as opiniões de 2 pessoas importavam. Multar. As condições são simples. Isso é o que eu queria. Não podemos incomodar um ao outro. Os olhos de Waltz brilharam. Nada mais, nada menos. O bispo-chefe sorriu. Você está dizendo que devemos seguir nossos próprios caminhos. Há algum problema com isso? Claro que não. Que legal. O silencioso Magnus finalmente acrescentou algumas palavras. O bispo-chefe deu um tapinha satisfeito na mesa e se levantou. Então vou me despedir agora que a discussão acabou. Tenho muito que preparar. Quando ele saiu, os bispos que esperavam silenciosamente do lado de fora o seguiram com a cabeça baixa. Magnus também se levantou silenciosamente e conduziu Urus e o esquadrão de 7 membros embora. Waltz também saiu pela porta pela qual entrou com o óculos. A reunião terminou sem que Ivan tivesse um único momento para falar. Ele cerrou os dentes. Moer. Ion-Woo escalou a montanha com passos leves depois de passar a noite inesperadamente com Edora. Ele saiu em silêncio para não incomodá-la, mas ela já estava de pé e mergulhando no riacho até os tornozelos. Você está aqui? Ela o cumprimentou com um sorriso acolhedor. Foi por causa do que aconteceu na noite anterior? Ela parecia mais enérgica que o normal. Ion-Woo começou a rir. Embora Edora não pudesse ver o rosto dele através da máscara, ela sabia que expressão ele tinha pelo som de sua risada. Quando você acordou? Não faz tanto tempo. Acho que você acabou de voltar de algum lugar. Sim, o mercado na frente. Eu precisava me alongar e pegar um pouco de comida. O que você tem? Ion-Woo ergueu a mão e impediu que Edora se aproximasse. Vou fazer algo para você em breve, então espere. Ele iria cozinhar para ela? O próprio Orabon? Ela nunca tinha visto Ion-Woo cozinhar, exceto quando ele preparava a comida para Sesha, e seus olhos se arregalaram. Ion-Woo sorriu enquanto tirava seu equipamento de cozinha de um subespaço. Então, ele começou a limpar os ingredientes que encontrou na montanha. Edora saiu do riacho, cruzando as mãos atrás das costas enquanto rondava Ion-Woo, espiando o que ele estava fazendo. Ele estava fritando algo em uma panela grande em fogo intenso, mas ela não tinha ideia do que era. Como membro da realeza, ela nunca precisou cozinhar, então os únicos ingredientes que reconheceu foram vinagre e açúcar. Ele cortou a carne de porco em fatias finas, misturando-a com um pouco de amida antes de fritá-la em óleo. Ela o seguiu com curiosidade quando o cheiro começou a flutuar no ar. No entanto, Ion-Woo disse a ela para se sentar, então ela teve que ficar para trás. Logo, ele colocou 2 pratos na frente dela. Um continha carne de porco frita e o outro um molho espesso. Edora inclinou a cabeça para o lado. Ela nunca os tinha visto antes. O que é isso? Algo chamado Tangsuiuk. Tangsuiuk? Tem um sabor agradável e saboroso. Como você come? Segure a carne com isso e mergulhe no molho. Ion-Woo deu alguns pauzinhos para Edora. Ela se atrapalhou com eles enquanto pegava um pedaço de carne, mergulhavam no molho e colocavam na boca. Estava quente,
Mas depois que ela soprou algumas vezes, esfriou até uma temperatura agradável. Ah! Mordisca, mordisca. Seus olhos se arregalaram depois que ela mastigou algumas vezes. Como é? Delicioso. Estou feliz que você gostou. Os olhos de Yeon-woo se curvaram sob a máscara. É salgado e doce. E o molho é tão bom. A textura da carne também. Edora comeu mais alguns pedaços e sorriu timidamente. Nunca pensei que comeria uma refeição que você fez para mim. Você é bom cozinhando. Assim como eu pensava. Apenas alguns pratos. Não é muito. Mas ainda é incrível que você possa fazer tanto. Edora colocou outro pedaço na boca e sorriu feliz. É como se fôssemos recém-casados, certo? Yeon-woo acariciou silenciosamente a cabeça de Edora. Ela fechou os olhos ao seu toque. Ora bom, acho que você mudou muito durante o tempo que não nos vimos. Realmente? Sim, no passado, era como se você estivesse sendo perseguido por alguma coisa. Mas agora é como se você estivesse mais relaxado. Como se você tivesse sido aliviado de um fardo. Algo assim. Yeon-woo pensou que ela poderia estar certa. Atravessar o Tártaro, reencontrar o irmão e fazer amigos um por um mudou algo dentro dele. Você vai me contar o que aconteceu? É uma longa história. Ainda melhor, também temos boa comida. Olhando para seu sorriso brilhante, Yeon-woo sentou-se em frente a Edora. Mas, ora bom, mergulhar a carne no molho parece muito simples. Que tal apenas misturar? Não, Yeon-woo tentou impedi-la. Mas Edora já derramou o molho sobre a carne de porco. Era uma reminiscência da batalha em casa entre aqueles que mergulhavam a carne e aqueles que derramavam o molho sobre a carne. Triturar, triturar. Sim, tem um gosto melhor porque está misturado.